Muito bom dia, minha gente querida, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Aqui no canal Acima da Média, Pastor Daniel começando agora mais uma oração da manhã nos caminhos de Tiago. O tema da oração da manhã de hoje é guerreando contra as pessoas. Antes de prosseguirmos aqui, eu tenho aquele pedido todo especial. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. O nosso texto devocional do dia de hoje é Tiago 4, versículo 1, versículo 11 e versículo 12. Eu quero fazer a leitura neste exato momento. O verso 1 de Tiago 4 vai nos dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que reiam dentro de vocês? Versículo 11 e 12 agora. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Queridos, parece que nesse contexto da igreja, nos tempos de Tiago, eles estavam enfrentando sérios problemas. A palavra que nós acabamos de ler então é uma palavra de exortação à unidade da igreja e uma postura diferenciada, baseada na sabedoria que vem do alto. A palavra de Deus, no Salmo 133, versículo 1, vai dizer o seguinte para nós: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Certamente você conhece esse texto, decore salteado, eu não tenho dúvida disso. Irmãos em Cristo que deveriam viver em paz e harmonia, às vezes se estranham e aí se encontram em guerra. Minha gente querida, através da constatação de Tiago, nós temos aqui um vislumbre do que estava acontecendo naquele momento. A palavra de exortação é: gente, não pode ser desse jeito não. Quando a carne fala mais alto, o espírito padece e a guerra se estabelece. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós encontramos situações conflitantes entre as pessoas. Eu quero citar aqui alguns elementos para que você possa ter clareza quanto ao que eu estou aqui dizendo. Por exemplo, primeiro, os próprios discípulos, eles geraram tensões entre si, perguntando para Jesus quem era o maior entre eles. Até os discípulos do Senhor Jesus. Segundo, às vezes os membros da igreja de Corinto entravam em contenda e levavam essa guerra para os tribunais do mundo. Isso está registrado em 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Era um problema que a igreja enfrentava. Terceiro, na igreja da Galácia, por exemplo, os crentes estavam se mordendo e se devorando, segundo o registro de Paulo, em Gálatas 5, 15. Paulo, em quarto lugar, vai descrever os crentes de Éfeso, exortando-os a preservarem a unidade e o vínculo da paz em 4:3 do livro de Efésios. Na igreja de Filipos, por exemplo, em quinto lugar, duas mulheres, líderes da igreja, estavam se estranhando, Evode e Sintique, Filipenses 4, de 1 a 3. E o próprio Tiago, aqui no seu livro, ele faz sérios alertas. Primeiro, ele havia denunciado a guerra de classes, nós encontramos isso no capítulo 2, de 1 a 9. Os ricos recebiam toda a atenção e os pobres eram ignorados. Tiago também denunciou a guerra entre os patrões e empregados. Isso vai ficar registrado no capítulo 5, de 1 a 6. Quando os ricos estavam retendo com fraude os salários dos ceifeiros. Tiago também denuncia ainda a guerra dentro da igreja
em 1, 19 e 20, aqui do livro de Tiago. Os crentes estavam ferindo uns aos outros com a língua e com um temperamento descontrolado. Basta lermos o capítulo 3 e nós vamos descobrir que o mau uso da língua estava presente naquele momento. E por fim, Tiago denuncia aqui a guerra pessoal em 4, 11 e 12. Os crentes estavam vivendo em constante clima de hostilidade naquele momento. Os crentes estavam falando mal uns dos outros e julgando uns aos outros. E aí queria aqui abrir um parênteses. Sabe qual era o problema? O grande problema? O problema não poderia ser outro senão o mundo estava observando essa problemática acontecendo dentro da igreja, assim como observa nos dias de hoje. E isso é um sério tropeço para a evangelização. Nós precisamos ser zelosos em nossa conduta diária para que não caiamos em descrédito. Ou seja, precisamos, nós que somos cristãos, ser uma igreja respaldada pelos valores práticos, presta atenção nessa expressão, valores práticos da palavra de Deus. Tiago, nesse momento, vai abordar aqui 3 fatos que eram observados naquele momento da história. Primeiro fato, a guerra entre os irmãos. E essa guerra representa um contínuo estado de hostilidade e antagonismo. Segundo, a causa, os prazeres que militam contra a carne. E terceiro, uma prática ordinariamente destrutiva, a cobiça. Esse era o grande problema que eles estavam enfrentando nesse momento. Bom, vamos então às aplicações, trazendo aqui uma contextualização para o estudo de hoje. Vamos às nossas aplicações deste estudo devocional. Primeiro, cuidado com as guerras, principalmente com as guerras da alma. Lembre-se, tudo começa no seu coração. Controle-se. Segundo, cuidado com a guerra contra as pessoas. Detalhe, irmãos em Cristo ou não. Não se esqueça de que pelo fato de você estar em Cristo Jesus, você precisa ser um reflexo da vida de Cristo aqui nessa terra. É fácil, gente querida? Óbvio que não, mas nós precisamos nos esforçar nessa direção. Afinal de contas, estamos indo para o céu. Terceiro, cuidado com as suas palavras. As suas palavras precisam promover a paz. Nunca algo diferente disso. E por último, cuidado com o tipo de colheita que você deseja ter. Um conselho final aqui: se você deseja colher a paz, então plante a paz o tempo todo. O tempo todo promova a paz. Conversas tolas, falação da vida dos outros, corra desse tipo de atitude e corra de gente que tem como prática de vida esse tipo de situação. Amém? Em nome de Jesus. Nossa oração no dia de hoje é: Senhor, livra-nos de fazer guerras contra as pessoas. Sabe por quê? Porque se assim fizermos, nós vamos colher guerra. Deus nos livre. Amém? Vem comigo nessa oração em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Celestial, livra-nos de sermos promotores da guerra. Livra-nos de fazermos a guerra. Livra-nos de ter um coração cheio de guerra. Pai, alinhe o nosso coração com o teu coração. Sabemos, ó Pai, qual é o fruto do Espírito: paz, alegria, bondade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tua palavra nos diz que contra essas coisas não há lei.
Então nos ajuda, Deus querido, a vivermos debaixo desta palavra de bênção. Que sejamos homens e mulheres comprometidos à promoção da paz e nunca da guerra. Fortalece o nosso coração, guia-nos por toda a verdade e a tempo e fora de tempo, fortalece-nos por amor ao teu próprio nome. Guarda as nossas vidas e dá-nos a paz do Senhor, que excede a razão. Que a paz que temos no íntimo do nosso ser seja, ó Deus, vista pelas pessoas, mas que nós não possamos apenas expressar a paz, como eu disse, que possamos transmitir a paz que já habita em nós. Quando ela nos faltar, não nos deixa, em nome de Jesus, por conta da nossa falta de entendimento, de visão ou até mesmo de razão, promovermos algo diferente da paz. Livra-nos de sermos promotores da guerra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida? Que Deus abençoe a todos. Se você pode abençoar a vida de alguém, encaminhe esta oração da manhã. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã, minha gente querida.